Pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula de calorimetria. Como foi falado no vídeo anterior, nós estudamos apenas um efeito que o calor pode produzir na matéria. Seria aquecimento, caso ele receba, resfriamento, caso ele perca calor. Isso faz a temperatura aumentar e diminuir, respectivamente. Porém, não é o único efeito que o calor pode produzir nos materiais. Existe uma segunda categoria de eventos que são responsáveis pela mudança de estado físico. Ou seja, pode ser que uma substância receba calor e, ao invés de aumentar e diminuir a temperatura, ele passe de um estado para o outro. Por exemplo, o gelo derrete, a água evapora. E é importante ressaltar uma coisa muito importante para a gente. Durante a mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Tenham essa informação, que talvez ela seja uma das mais importantes dessa aula. Durante a mudança de estado físico, a temperatura não muda. Isso só volta a acontecer depois que a substância passar completamente de um estado físico para o outro. Nesse momento de transição, enquanto a mudança ainda está acontecendo, a temperatura permanece a mesma. Bom, podemos começar a resolver agora as nossas questões. Pessoal, essa é a nossa única equação. I igual a m vezes L. M é a massa que vai passar de um estado físico para o outro, e L é uma constante que vai dizer para a gente qual a mudança de fase que vai acontecer. Se é fusão, se é condensação, se é vaporização, tá? Que é a quantidade de calorias, que é o resultado dessa multiplicação. Esse L depende, como eu falei para vocês, da mudança de fase que vai acontecer, mas também depende da substância. Cada substância vai ter o seu próprio valor de L, cada mudança de fase também. Não é necessário gravar nenhuma. Sempre que for necessário, a questão diz para a gente qual é o valor dessa constante. Tá legal? Essa é a única equação. Como primeira questão aqui, a gente vai precisar conversar um pouquinho sobre diagrama de mudança de fase. E antes da gente fazer essa questão, eu vou explicar para vocês como que isso funciona. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui, nessa imagem aqui, rapidinho. Olha só. Esse aqui, pessoal, é um diagrama onde a gente pode perceber que o eixo vertical é a pressão e que o eixo horizontal é a temperatura. Existem três linhas que formam esse gráfico. Uma linha azul, uma linha preta, uma linha vermelha. Essas linhas separam as regiões. A região 1 é o estado sólido. Região 2 é o estado líquido, região 3 é o estado gasoso. Portanto, se você quiser sair do estado sólido para o estado gasoso, você tem que passar pela linha azul. Essa linha azul é chamada de linha de sublimação, o nome da mudança de fase que acontece caso você deixe de ser sólido e se transforme em gás e vice-versa, tá? E também, já vou escrever isso aqui para vocês, ó, sublimação. Só um instantinho. Linha de sublimação. Certo? A linha que separa a região 1 da região 2, essa linha preta que vocês estão vendo, é a linha que separa o estado sólido do estado líquido. Se você passar por ela, você deixa de ser sólido, se transforma em líquido. Nós chamamos essa mudança de fase de fusão. Então, esse 2 aqui é o que a gente chama de linha de fusão. Certo? E a vermelha, que separa a região 2 da região 3, que separa o líquido do gasoso, é a linha de vaporização. Vaporização. Esse gráfico atua como se fosse um manual de instrução. Por exemplo, você tem uma pressão e tem uma temperatura. Se você ligar os dois pontos, você vai saber qual é o estado físico daquela substância, né? Então, por exemplo, se você vem nesse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês, e você marca uma temperatura qualquer, vou marcar uma temperatura aqui embaixo e já mostro para vocês. Só um instantinho. Ó. Imagine que eu marque essa temperatura aqui, ó, esse pontinho que eu coloquei para vocês de azul, tá vendo? Em cima da onde está escrito temperatura. Agora eu vou marcar uma pressão qualquer ali do lado. Tá? Imagine que seja essa pressão aqui, ó.
Ó, marquei a pressão para vocês, ó. Tá vendo? Marquei uma pressão e uma temperatura qualquer. Você vai fazer a ligação entre esses dois pontos, como a gente faz quando nós construímos gráficos. Algo mais ou menos assim, ó. Você vem aqui e faz a ligação entre esses dois pontos, até que eles se encontrem. Vai dar uma olhadinha aí no desenho que eu fiz para vocês, ó. Tá vendo? Eu peguei a pressão que eu marquei no eixo vertical, peguei a temperatura que eu marquei no eixo horizontal, liguei os dois pontos e eles se encontraram dentro da região 2. Isso significa que com essa pressão que eu marquei e com essa temperatura, a substância se encontra no estado líquido. E se você quiser transformar essa substância em algo, né, que pertence ao estado gasoso, você tem duas opções. Você pode aumentar a temperatura, isso vai fazer com que essa substância passe pela linha vermelha. Mas se você baixar a pressão, também passa pela linha vermelha. Isso quer dizer que é possível controlar a mudança de estado físico através da pressão. Você não tem necessariamente que fazer uma substância evaporar aumentando a temperatura dela. Você pode fazer isso diminuindo a pressão. Eu gravei um experimento alguns anos atrás mostrando a água que evapora dentro de uma seringa sem fornecer calor para ela. Vou disponibilizar esse link para vocês darem uma olhadinha nesse experimento, que é bem legal também. Tudo bem? E assim, existem dois pontos importantes dentro desse gráfico que eu gostaria de mostrar para vocês. Olha só. O primeiro ponto, eu vou destacar, é esse aqui, ó. Esse ponto que eu acabei de marcar para vocês. Ele é chamado de ponto triplo. Ponto triplo. O que isso quer dizer? Que se você marcar uma pressão e uma temperatura e os dois valores se encontrarem exatamente nesse trevo aqui, significa que ela pode coexistir com qualquer outra fase. Ou seja, você pode misturar sólido, líquido, gasoso e fica em equilíbrio térmico. É o único par ordenado onde permite a coexistência dos três estados. Então, se alguém perguntar para vocês o que é o ponto triplo, você vai dizer é a coexistência entre os três estados físicos em equilíbrio térmico. Você pode ter sólido, líquido e gás, todo mundo misturado em equilíbrio térmico, tá bom? E você sabe onde que você encontra o ponto triplo. É no encontro das três curvas. Outro ponto que eu também gostaria de destacar para vocês seria esse aqui, ó. Esse ponto que eu acabei de colocar aqui de azul no final. Ele é chamado de ponto crítico. O ponto crítico é o ponto que vai dividir o estado gasoso em duas partes. Você vai descer a partir dele uma linha aqui, ó. Vou mostrar para vocês já. Deixa eu tirar o zoom desse gráfico. Ó, tá vendo? Do ponto crítico, você vai descer até lá embaixo. Vai encostar numa temperatura. Essa temperatura é chamada de temperatura crítica. Tá bom? Vou escrever aqui para vocês, ó. Temperatura crítica. Tá? Olha lá. TC, temperatura crítica. Então, você divide o estado gasoso em duas regiões. Abaixo da temperatura crítica, nós chamamos de vapor. Acima da temperatura crítica, nós chamamos de gás. Fábio, qual é a diferença? Bom, temperatura. Se a temperatura do estado gasoso estiver abaixo da temperatura crítica, ele é vapor. Se estiver acima, ele é gás. Tá, mas é só isso de diferença? Gente, o vapor consegue passar pela curva de vaporização, que é essa linha vermelha que está em cima dele, e se transformar em líquido. Então, o vapor ele pode ficar liquefeito. O gás, não. Gás liquefeito é um termo meio inadequado, porque o gás ele não pode ficar liquefeito, porque o gás está acima da temperatura crítica. Acima da temperatura crítica, ele não condensa. É isso. Essa é a principal diferença entre eles. Tá bom? E mais uma coisinha. Eu vou apagar tudo isso aqui que eu escrevi para vocês. Vocês podem pausar o vídeo, tirar print, né? O bom da aula é isso, porque eu quero mostrar agora para vocês uma outra coisa aqui, ó. Essas três curvas
São três curvas crescentes. Se você reparar, você vai fazer o desenho das três curvas subindo. As três são assim. A gente chama isso de comportamento normal. O comportamento normal acontece quando a pressão e a temperatura onde a mudança de fase acontece são diretamente proporcionais. Isso que significa comportamento normal. Normal. Um instantinho, peraí. Vai ficar meio colorido assim mesmo, tá? Normal. Quanto maior for a pressão, maior vai ser o ponto de fusão e o ponto de ebulição das substâncias. Ponto de fusão é a temperatura responsável por fazer a substância passar do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição. Esse azinho está meio estranho, tá? Deixa eu corrigir ele aqui só para ficar melhor para vocês. Ó, esse ponto de ebulição aqui. Parei tudo sem querer. Não tem problema. Vamos lá. Ponto de fusão, θF, ponto de ebulição, θE. Melhorou. E o ponto de ebulição é a temperatura que faz a substância passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? O melhor exemplo para isso é o que acontece quando você usa uma panela de pressão. Como você confina o ar dentro dela e você aquece, a pressão acaba aumentando. Quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Do lado de fora, a água ferve a 100 graus Celsius, normalmente, no nível do mar. Do lado de dentro, onde você tem uma maior pressão, o ponto de ebulição da água pode atingir até 120 graus Celsius. Essa transferência adicional de calor, para até ela começar a ferver, faz o alimento cozinhar mais rápido, tá bom? Isso é o comportamento normal. E existe o comportamento anômalo. O comportamento anômalo é quando uma dessas temperaturas acaba sofrendo uma redução com o aumento de pressão, ou a fusão, ou a ebulição, ou os dois. E por incrível que pareça, a água apresenta um comportamento anômalo na fusão. Quanto maior for a pressão em cima do gelo, menor é o ponto de fusão dele. Então o gelo derrete mais rápido se ele estiver sendo esmagado. A lógica é mais ou menos essa, tá? Então a água é normal na ebulição, mas ela é anômalo na fusão. E tem uma característica para a gente conseguir perceber essa anomalia. Quando a água congela, ela ocupa mais espaço. Por isso que a gente não pode colocar uma garrafa de vidro cheia d'água no congelador. Quando aquele líquido congelar, ele vai se expandir. E nessa expansão ele pode quebrar a garrafa de vidro. E isso é característica de comportamento anômalo. E como que a gente pode ver essa anomalia no gráfico? Gente, uma dessas curvas fica virada para o outro lado. Ao invés das três curvas estarem apontando para cima, uma delas vai apontar para o lado contrário do que ela está mostrando aqui para a gente. Tá? Então, por exemplo, se tiver uma anomalia na curva de fusão, que é essa linha preta que eu desenhei para vocês aqui, o que vai acontecer? Ao invés dela estar desse jeito aqui, ela vai ficar virada para o outro lado assim, ó. E isso seria uma anomalia na fusão. E se fosse, por exemplo, uma anomalia na vaporização? Se fosse uma anomalia na vaporização, ao invés da curva estar desse jeito que eu estou mostrando aqui para vocês, ela estaria virada para o outro lado. Ela estaria virada mais ou menos assim, ó. Isso poderia ser uma anomalia, ó, na vaporização. Entendeu? Então as curvas elas ficariam viradas para o outro lado. Isso indicariam funções decrescentes. Funções decrescentes é quando uma coisa aumenta e a outra diminui. Exatamente o que eu acabei de definir para vocês como comportamento anômalo. Visto isso aqui, agora a gente pode fazer a nossa questão. E agora vai ser fácil. Bom, gente, observe os diagramas de fase. São duas substâncias diferentes. Já dá para você perceber que uma delas é normal e a outra delas apresenta uma anomalia. Então essa primeira aqui, essa segunda, desculpa, aqui ó. Essa linha que separa o sólido do vapor, normal. Essa linha que separa o sólido do líquido, normal também. A linha que separa o líquido do vapor, todo mundo normal. Todo mundo normal. Né?
Agora, se você. E é muito parecido com o gráfico que eu estava desenhado aqui, ó. Né, gente? Agora vamos dar uma olhadinha nessa, na primeira. Se você reparar bem, ó, a curva que separa o sólido do vapor está normal, que separa o líquido do vapor está normal também. Agora, essa linha 1 aqui, gente, que está separando o sólido do líquido, ela está virada para o outro lado. E isso aqui, ó, é uma anomalia. É uma anomalia na fusão. Anomalia na fusão. Anomalia na fusão quer dizer que a gente identifica isso porque quando esse líquido congelar, ele vai ocupar mais espaço, certo? Bom, marque a opção correta. As curvas marcadas com 1 e 2 em ambos os diagramas corresponde à transição de fase líquido-vapor e vapor-sólido. Então, A1 é líquido-vapor. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. A1 foi essa aqui que eu mostrei para vocês que tinha anomalia na fusão. Espera aí, é sólido-líquido, não é líquido-vapor, como ele disse aqui para gente. Ou seja, a letra A já começou errado, né? Vamos pular para a letra B. Os pontos T marcado em ambos os diagramas são conhecidos como pontos críticos. Vamos dar uma olhadinha aqui, cadê o ponto T, gente? Olha, o ponto T não é o ponto crítico, é o ponto triplo, a coexistência dos três estados. Então a B está errada, ele trocou o nome, né? Vamos para a letra C. O primeiro diagrama, aquele que apresenta anomalia, é característico de substância cujo volume diminui na fusão e aumenta na solidificação. Tá certo, gente. Congelou, aumentou de volume. É o que acontece com a água. Uma diminuição da pressão resulta num aumento da temperatura de fusão. Proporcionalidade inversa, como eu caracterizei o comportamento anômalo para vocês. Tá legal? Então, nós temos aqui, ó, a letra C como sendo a nossa alternativa correta. Marcou a letra C. Vamos pular para a próxima questão, pessoal. Passamos para o nosso gráfico. Temos aqui uma questãozinha para a gente fazer uma conta, tá? Ó, vamos lá, gente. Quando fornecemos calor a um bloco de gelo, suas partículas absorvem energia, com um consequente aumento de temperatura. Porém, existe uma temperatura em que a estrutura molecular do gelo não consegue manter-se, que é a temperatura de fusão. E ao atingir essa temperatura, a organização molecular modifica-se. O calor recebido nessa fase é usado para realizar a mudança de fase, sólido para o líquido. Após a fusão do gelo, se é fornecido mais calor, a temperatura do líquido aumenta. Um exemplo desse processo é descrito pelo gráfico abaixo. Considere que o calor latente de fusão, é aquele Lzinho que eu tinha falado para vocês que a gente não precisa gravar, vale 80 calorias por grama, e que o calor específico da água, 1 caloria por grama Celsius. Então, vamos dar uma olhadinha nesse gráfico, gente. Olha só, nós temos um bloco de gelo aqui, ó. Ele começa com a temperatura igual a menos 30, tá vendo? Ó, menos 30. E aí o que vai acontecendo? Você vai fornecendo calor e a temperatura dele vai aumentando até que depois de 1.500 calorias, ele atinge a temperatura zero. Bom, você está esquentando o gelo. O gelo não derrete assim que ele recebe calor. Ele precisa estar na temperatura de fusão para derreter. E a gente sabe que a temperatura de fusão do gelo é zero. Tá? Então ele começou com menos 30, ganhou 1.500 calorias para fazer essa temperatura dele atingir zero. Quando atingiu zero, aí você percebe que essa linha para de subir, ela dá uma estabilizada aqui, ó. E assim, ó, de 1.500 até 9.500 são 8.000 calorias. É a diferença entre esses valores. Então, ao receber 8.000 calorias, a temperatura permaneceu a mesma. O que eu acabei de falar para vocês? Talvez fosse uma das informações mais importantes. Que durante a mudança de fase, a temperatura não muda. Ou seja, durante essas 8.000 calorias, o gelo estava derretendo. Então, esse processo aqui representa a fusão do gelo. E aí, depois que o gelo terminou de derreter completamente,
Ele ganhou mais algumas calorias que ele não disse aqui pra gente quanto que é, tá vendo? Mas a temperatura dele passou para 30, agora água. Então, vamos lá, vamos interpretar total mesmo. Ó. Aqui nós temos gelo aumentando de temperatura, no meio a gente tem fusão e no final a gente tem água aumentando de temperatura. Água aumentando de temperatura. Certo? Bom, vamos ver aqui quais são as perguntas que serão feitas para a gente. Ó, primeira pergunta, pessoal. Qual a massa de gelo usada no processo? Bom, vamos pensar o seguinte. Onde que eu tenho mais informações? Ele fala para a gente que o calor de fusão do gelo é de 80 calorias por grama. Acabei de sublinhar para vocês. Há 2 páginas atrás, eu mostrei uma fórmulazinha aqui para vocês, ó, Q igual a M vezes L, onde, se nós soubermos a quantidade de calorias que a questão disse para a gente, né, que vale 8.000 naquele processo, e se a gente souber o calor latente de fusão, em que a questão disse que é 80, é possível calcular a massa, que é a pergunta da letra A. Então, eu vou voltar para lá, vou reescrever essa equação, tá certo? E vou colocar aqui para a gente, ó, tudo que é importante para a gente poder resolvê-la. Q igual a M vezes L. Naquele processo do meio, que é onde a gente tem mais informação, são 8.000 calorias para fazer o gelo derreter. A massa de gelo que vai derreter a gente não sabe. E o calor latente do gelo de fusão vale 80. Se você passa o 80 para o outro lado dividindo, você vai concordar comigo que nós temos o quê? 100 gramas de gelo. E é importante ressaltar, gente, que se eu tenho 100 gramas de gelo e ele derrete, nós continuamos com 100 gramas só que de água. A massa não muda, tá bom? Lei de conservação. Então essa aqui é a resposta da letra A. Podemos agora ver o que ele pede para a gente fazer na letra B. Vamos lá. Na letra B, ele pergunta qual o calor específico do gelo. Então, para resolver o problema do calor específico do gelo, eu vou usar a primeira etapa, onde a temperatura sai de menos 30 até zero. E ele recebe 1.500 calorias. Então, para a gente fazer a letra B, a gente vai precisar da equação fundamental da calorimetria, que é essa que está aqui, ó. E ele pede para que a gente determine quanto que vale o calor específico do gelo. A quantidade de calorias que ele vai receber nesse primeiro processo vale 1.500. A massa, a gente acabou de fazer na letra A, vale 100. O calor específico é a pergunta que ele fez. E a variação de temperatura? Associando comigo, gente. Ele começa com menos 30 e aumenta até 30. Desculpa, começa com menos 30, perdão. E vai até zero, que é a primeira etapa apenas. Então, a variação de temperatura dele vale 30 graus. Ele aumenta 30 graus. Para sair do menos 30 e chegar até zero, nós temos 30 graus de aumento. Você vai multiplicar 100 vezes 30 e jogar para o outro lado dividindo. Ó, 1.500 dividido por o resultado da multiplicação entre 100 e 30, que é 3.000. E a gente sabe que isso vai dar 0,5. Unidade, caloria por grama Celsius. Não deixa de colocar a unidade de medida, que se você deixar, você perde ponto. Certo? Então, letra B, resolvida. Vamos agora dar uma olhadinha na última, né? Que é a letra C. Ele pergunta qual a quantidade total de calor usada durante esse processo. Lembra que eu até mencionei aqui para vocês, ó. A gente não sabe o calor total. Vamos fazer o seguinte. Vamos nessa última etapa aqui, quando a água que surgiu devido ao derretimento do gelo aumenta de temperatura até 30 graus. Vamos calcular quantas calorias ele recebeu. Lembrando que antes disso ele já tinha recebido 9.500. Então, para calcular o total, a gente vai ter que somar o nosso resultado com 9.500. E mais uma vez, a gente vai fazer praticamente a mesma conta. Só que agora é para água. Ó,
M vezes C vezes delta θ, que é a quantidade de calor sensível, a responsável por fazer a temperatura aumentar. Então, vamos lá. A gente já sabe que são 100 gramas. O calor específico, preste atenção, da água, não é do gelo. A terceira etapa já não é mais gelo, ele já derreteu. É água líquida. E a variação de temperatura, pessoal, olha, saindo do zero e aumentando até 30, também 30. 30 menos zero, né? 30. Você vai fazer isso aqui, vai dar 3.000 calorias. Então, nessa última etapa, ele recebeu 3.000 calorias. Tá certo? Aí você pensa, já tem 9.500 aqui. Ele vai receber mais 3.000 calorias. Quanto que é o valor, o número que vai aparecer aqui? Esse número seria 9.500 mais 3.000. 9.500, a quantidade de calorias que ele já tinha recebido até aquele momento, mais as 3.000 calorias que ele acabou de receber para fazer a água aumentar. Então, o resultado da letra C, pessoal, seria 12.500 calorias. Prontinho. Questão um pouquinho longa, né? Parece ser uma questão muito complexa. Ela é mais ou menos. É porque tem muita coisa para fazer, tá? Se fosse só uma coisa, só uma pergunta, já seria interessante. Mas ele meio que vai conduzindo o nosso pensamento para que a gente possa responder a letra C, tá? Não dá para fazer a letra C sem os outros, né? Enfim, resolvida aqui a nossa questão 10. E eu acho que aqui vai ser a nossa última questão, né? Se não me falha a memória. Acho que sim. Bom, Cláudia é uma pesquisadora em ciências de materiais em uma universidade pública brasileira. Ela desenvolveu um novo material e está trabalhando para descobrir suas propriedades, como faz comumente em ciência. Ela trabalha em colaboração com pessoas de outras universidades públicas brasileiras. Dessa forma, ela enviou a amostra do material para as outras colegas realizarem medidas de vários tipos para obter mais informações sobre o material, com equipamentos que ela não dispõe em sua própria universidade. Uma das colegas retornou vários gráficos com resultados de medições, dentre eles a figura abaixo, na qual mostra a capacidade térmica em função da massa. Com essa informação, responda a seguir: qual o calor específico desse material? Calor específico do material, sendo que nós temos massa e nós temos capacidade térmica. Se você voltar para a aula anterior, você vai lembrar que eu tinha colocado essa fórmula aqui para vocês. Ó. O C grandão, que a gente chama de capacidade térmica, é massa vezes calor específico. Ele está pedindo para a gente determinar quem é o calor específico desse objeto. Então, ele está pedindo para que a gente calcule esse C pequenininho que está aqui. Você vai passar o valor da massa para o outro lado dividindo. Então, nosso cálculo é capacidade térmica dividido pela massa igual o calor específico. Fábio, onde que eu vou obter essas informações? No gráfico. Você tem aqui ó, vários pontos diferentes. Ó. Ponto 1, ponto 2, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5. Qualquer um desses pontos que eu estou destacando aqui para vocês serve. Qualquer um. Você pode pegar, pode fazer esse teste. Eu vou fazer com um, você faz com outro para você reparar que vai dar a mesma coisa. Por exemplo, se você pega o primeiro ponto que eu destaquei para vocês, que é esse daqui, ó, o que ele informa para a gente? Ó, se você olhar para o lado, você vai obter a capacidade térmica dele, que é, olha aqui, 1. Tá vendo? E se você olha para baixo, você vai obter a massa, que vale 2. Como a gente tem que dividir a capacidade térmica pela massa, vai ficar 1 dividido para 2. E 1 dividido para 2 é 0,5. 0,5 calorias por grama Celsius. Tá bom? Ah, Fábio, se eu fizer outro, tem certeza que vai dar a mesma coisa? Pode tentar, gente. Qualquer um desses pontos que você obter vai dar como divisão meio, tá? Então depois testem isso aí. Se tem letra A, tem letra B. Deixa eu só pular aqui. Aqui, tem uma letra B. Supondo que 10 gramas desse gelo seja colocado em um calorímetro
estando ambos, gelo e calorímetro, a 0 graus. Qual a quantidade mínima de massa desse material, inicialmente a 50 graus, que precisa ser colocada nesse calorímetro para liquefazer, ou seja, a gente vai transformar em líquido completamente essa massa de gelo. Considere o calor latente de fusão igual a 80 calorias por grama. Tá, então nós temos 100 gramas do gelo, certo? Em um calorímetro. Todo mundo está em 0 graus. Ele quer saber a quantidade de, de gramas desse material que você tem que colocar misturado com gelo para que ele derreta completamente. Primeiro, a gente pode fazer isso aqui com aquela equação de troca de calor, mas vamos lá, vou fazer de um jeitinho diferente para vocês. Eu primeiro vou calcular a quantidade de calor que o gelo precisa receber para ele derreter. Para ele derreter. Que é o Q igual a M vezes L. Nós temos 100 gramas de gelo. O L vale 80. Isso quer dizer que para derreter o gelo, nós precisamos de 8.000 calorias, certo? São 8.000 calorias aqui para resolver esse problema. Agora, o outro material pode fornecer quantas calorias? Lembrando que ele vai começar com uma temperatura de 50 graus. E a temperatura dele vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até chegar em 0, que é a temperatura do gelo. Porque lembra, enquanto o gelo está derretendo, a temperatura dele não muda. Então ele vai derreter, mas a temperatura dele vai continuar sendo 0. Então, a gente vai fazer essa continha aqui agora. M vezes C vezes delta θ. Então esse cara vai ter que fornecer as 8.000 calorias. Estou colocando isso em módulo, tá bom? Porque esse calor ele deveria ser negativo, tá? Porque ele vai perder 8.000 calorias para fazer o gelo derreter. Estou colocando em módulo, então. A massa a gente vai tentar descobrir quem é, tá certo? Aí, o calor específico desse material a gente fez na letra A, que seria 0,5. E a variação de temperatura em módulo também é 50 graus. Ele vai de 50 até 0. Então vai ficar 50 vezes 0,5, que vai dar 25. E aí você vai jogar para o outro lado, dividindo. 800 dividido para 25. Esse seria o valor da massa. Isso vai dar o quê? Vamos dar uma simplificada aqui, rapidinho. Ó, eu vou dividir em cima por 5, embaixo por 5. Certo? Então, em cima vai dar 1.600. Vou subir aqui para vocês acompanharem comigo, tá bom? E embaixo vai ser 5. E aí, 1.600 dividido para 5 vai dar 320. Prontinho. Problema resolvido. Nós temos uma massa de 320 gramas. Pronto, agora sim a gente fechou. Tá legal? Essa aula aí, acredito que até agora tenha sido a aula um pouquinho mais longa, porque a gente teve que explicar mais algumas coisas. E dentro da calorimetria, eu considero esse assunto um pouquinho mais puxado do que os outros, então foi necessário. Bom, reveja essa aula quantas vezes for necessário, tá? E nós temos o nosso canal de contato aí, caso vocês ainda continuem com algumas dúvidas, a gente se vê por lá. Até mais, pessoal!